Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. É muito bom estar mais esse dia aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre campo magnético, né, que é o assunto do Centro de Mídias. E nós vamos falar um pouquinho sobre introdução, sobre corrente e como a gente analisa o campo elétrico, tá bom? Então aí vocês podem pegar o material de vocês, fazer as anotações, tá bom? Seria muito importante isso, justamente para vocês conseguirem entender toda a discussão que está tendo no Centro de Mídias, porque, na verdade, é um pouco rápido, né? Porque não calcula, você não tem assim, um processo de cálculo, como eu posso dizer, ele não faz uma explicação detalhada, né? Então, ó, vamos lá, acompanhe aqui a nossa. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ah, já está aqui, já está compartilhado. Então, vamos lá. Então, eu acho que está todo mundo enxergando, né? Deixa eu tirar essa parte aqui da minha câmera, que ela está um pouquinho atrapalhando aí, certo? Então, ok, vamos lá, gente. Opa, deixa eu atrapalhar minha imagem. Está desativado? Não, está tudo ok? Então tá bom. Vamos lá. Agora sim. Opa. Deixa eu vir para cá. Deixa eu fechar aqui. Agora vamos ver se. Apresentação. Vamos lá. Ué, por que não tá? Oxe, 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 oxe. Mas tudo bem. Então vamos aqui mesmo, vamos usar aqui, não tem problema algum. Então, olha, eu queria só fazer um lembrete para vocês, o seguinte, olha, quando a gente pensa, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo de novo aqui, peraí. Não dá para ter aula aqui não, aqui tem que uma apresentação, gravação, deixa eu ver aqui, ué, por que eu não estou conseguindo ampliar essa tela, gente? Fala sério, fala sério. Tá dizendo que está desativado? Oxe, deixa eu ver aqui. Tá bom, então deixa eu fechar aqui. Ah, agora sim. Então, olha, a primeira coisa que vocês precisam lembrar da nossa discussão da última aula, que foi justamente, olha, quando na aula da semana passada, o professor Giba, ele falou sobre a unidade de medida, tá certo? Ó, do ampere, até o ampere, né? Então, olha, lembrando que quando você tem uma corrente, eu vou falar da corrente elétrica, só nesse momento é só uma retomada, porque é muito importante eu entender a unidade de medida. Então, aqui eu tenho o I. Quem que é o I? O I é a intensidade dessa corrente. Então, lembrando que, olha, por exemplo, aqui eu tenho um fio, certo? Então, vamos supor que eu tenho um fio de cobre aqui, olha, tá? E por esse fio aqui eu tenho uma corrente elétrica, certo? Ó, e passam vários elétrons aqui, certo? Ó, vários elétrons aqui. Beleza? Ó, tá? Cada elétron está carregado com 1,6 vezes 10 elevado a 19 o quê? Coulombs, tá certo? Ó, lembrando, então, que cada elétron tem essa carga, que a gente chama de carga elementar, tá? Carga elementar. E quando eles estão em corrente, eles caminham de forma ordenada, tá? Sempre no sentido oposto do meu elétron. Então, se por acaso, por uma questão de convenção. Então, quer dizer que quando eu penso, qual é o sentido dessa corrente? O sentido dessa corrente é sempre o sentido oposto, em que os elétrons, geralmente, eles caminham, tá? Então, se eles estão de forma ordenada
indo para a direita, por exemplo, então a corrente está indo para a esquerda, seria isso, tá bom? Mas o fato é que cada elétron, ele carrega essa carga elementar, e aí eu formo a corrente elétrica, porque quando eu penso em quantos elétrons existem nesse fio, quantos elétrons estão caminhando por essa corrente, gente, é uma quantidade imensa. Então, quer dizer, se cada um carrega uma carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs, então, quer dizer, qual que é a intensidade dessa carga? Qual é a intensidade dessa corrente elétrica? Certo? E essa corrente elétrica tem a unidade de medida, então aqui é a quantidade de carga, e aqui, olha, é o ΔT, que é justamente o intervalo do tempo. Então, vamos supor que aqui houve uma ruptura, tá certo? Ó. E você está contando, ó. Então, aqui eu tenho um corte, tá? Peguei uma faca e cortei aqui, tá? E por esse intervalo aqui, olha, eu começo a contar o número de elétrons que passa por este intervalo. Tá? Que passam por este intervalo. Então, eu começo a contar essa intensidade de elétrons que passa por esse intervalo. E para eu conseguir calcular isso, gente, porque não dá para colocar isso na balança, né? Não é possível colocar isso na balança. Então, eu tenho justamente essa quantidade de carga, ela é inversamente proporcional ao tempo. Então, essa intensidade que eu conto, eu uso essa formulazinha aqui. É extremamente importante a gente trabalhar com essa fórmula. A gente já fez alguns exercícios antes da atividade de conselho, tal. Tá? E essa unidade de medida é dado em amperes. Então, quem é o ampere, né? Quem é o ampere? O ampere, na verdade, gente, é coulombs por segundo, tá certo? Então, essa é a unidade. Então, quando eu meço essa intensidade, eu meço em amperes, tá certo? Ou em ampere, né? Então, quer dizer que ampere significa o quê? Ó, quantidade, ó, de carga, coulomb, ó, quantidade de carga que passa por um segundo, tá bom? Gente, isso é muito rápido, pensa, você ligou, né, o interruptor, olha como é rápido, beleza? Ó, então, falou em ampere, falou em coulombs por segundo. Por isso que na última aula, quando você fala sobre corrente elétrica, sobre quantidade de carga, ele falou na aula, né? Olha, gente, amperes, né? Ampere, o professor que estava com o professor Giba, que eu não me lembro o nome, né? Ele falou ampere, o professor Giba falou amperes. Então, quando eu falo ampere na física, então lembre-se que é coulombs por segundo, tá? E cada elétron carrega sua carga elementar e essa corrente, tá? É o que determina a intensidade dessa força. Percebam que essa intensidade dessa força, ó, dessa corrente, está com uma setinha, olha. E essa setinha aqui é chamado de vetor, tá? É chamado de vetor. E o que nós vamos verificar agora, e se essa corrente, e se essa carga for no campo magnético, como se comporta? Como se comporta essa força, tá? Essa corrente. Então, anotaram aí? Gente, extremamente importante. Isso daqui cai bastante no Enem, tá? Depois, na semana que vem ou na outra, nós vamos falar um pouquinho sobre circuito, porque também cai bastante, tá? Corrente no circuito de um sistema fechado, tal, e nós vamos falar também, tá? Beleza? Ó. Então, anotaram? Então, vamos para o próximo, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o ímã. Na última aula eu falei sobre o ímã, né? Vocês sabem que não é possível você quebrar, né? Então, o ímã, ele é impossível você destruir ele, vamos dizer assim, certo? Então, quando você, por exemplo, aqui eu tenho um ímã, então o ímã é formado por polo sul, polo norte, tá certo? Ó, então, em volta do ímã, eu tenho o que eu chamo de campo magnético, tá certo? Ó, e a nossa discussão aqui é justamente como esse campo magnético se comporta. Tá? Mas lembrando, por exemplo, que se por acaso, vamos supor que eu quebrei esse ímã, tá? Então, quebrei esse ímã em vários pedaços. Eu tenho um ímã novo, ou eu tenho um ímã só com polo, ou eu tenho vários ímãs com um polo sul ou com polo norte. Então, gente, isso é extremamente importante, ó. Tá? Então, eu tenho um ímã. Então, aqui, vamos supor que você tem lá aquele iminha lá da geladeira que está lá com seu enfeite bacana, bonitinho lá.
tá? E aí você precisou, quebrou, caiu no chão e quebrou. Então, quebrou essa sua pecinha do ímã que estava lá com o seu enfeite. Se é um ímã, então eu tenho o polo norte e eu tenho o polo o quê? O polo sul. O que aconteceu com o seu ímã? Quebrou. Poxa, que triste, quebrou mesmo, vou jogar fora. O que eu tenho agora? Agora eu tenho 2 ímãs. Tá certo? Então, quando acontece, quebrou. Ah, quebrou bem aqui, certo? Ah, então eu tenho agora 2 peças. Eu tenho uma peça menor, né? Que é essa daqui, e tenho essa peça aqui, que é um pouquinho maior, tá? Agora eu continuo tendo 2 ímãs. Quer dizer, eu tinha um, agora eu tenho 2. Por quê? Porque quando acontece isso, automaticamente os elétrons, o campo magnético, eles se afastam. Tá? Então, aqui, por quê? Porque aqui eu tenho norte, mas espera aí. Quando eu tenho norte com norte, cargas iguais se repelem. Então, quer dizer que acontece o quê? Os elétrons, eles se afastam. Quando eles se afastam, eles formam um novo polo sul e um novo polo norte. Tá certo? Quer dizer, que foi o que sobrou. Então, olha que bacana isso, gente. Isso é muito legal. Sabe por que eu estou falando isso? Porque geralmente isso cai bastante no Enem. Tá? O que acontece, é claro que ele usa uma historinha, né? Porque vocês sabem que o Enem trabalha com a física bem contextualizada, tá? Então, aqui eu tenho um novo ímã com polo norte e polo sul. Isso acontece porque os elétrons, né? Porque cargas iguais se repelem. E neste caso aqui, que sobrou essa peça aqui, ó, que até então era o polo sul, ele também virou um novo ímã, certo? Ó, então, aconteceu a mesma coisa aqui. Então, aqui ficou sendo norte e aqui ficou sendo sul. Tá? Se por acaso acontecendo novamente quebrou novamente o meu imã, virou 1000 pedacinhos. Quantos ímãs eu tenho? Eu tenho 1000 ímãs, tá certo? Ó, todos com polo norte e polo sul, tá? Agora, se eu tenho ímã, então eu tenho um campo magnético. E como esse campo magnético se comporta? Lá no blog eu coloquei para vocês uma experiência do professor Marcelo Boaro, que é um parceiro que eu tenho de física, muito competente e tal. Acompanhe as aulas dele, se inscrevam no canal dele, ele é muito legal, vai te ajudar bastante nesse processo de vestibular e tal. Tá? Então, afinal de contas, como esse campo se comporta? Se por acaso, olha só, gente, se por acaso eu pegar uma poeira, vamos pensar assim, ó, vamos pensar se eu pegar um metal condutor, né? Pensar no grafite, né? O grafite é um bom condutor de eletricidade, né? Ele conduz muito bem. Então a gente pega, né, poeirinha dele e joga em volta desse campo magnético. Qual vai ser o sentido e a direção dessa força? Porque eles vão se alinhar. Gente, ó, lembre-se, eu sou um corpo. Se eu estou na presença de um campo de força, um sentido eu tenho que tomar, tá certo? Um sentido eu tenho que tomar. E esse sentido, ele é determinado pelo vetor, porque eu tenho uma intensidade que eu sofro com essa força que está atuando sobre o meu corpo, tá? Eu preciso tomar um sentido, qual é o sentido que eu vou e qual é a direção. No caso do campo magnético, tá? Esse sentido, ou eu vou para o polo norte, ou eu vou para o polo sul. Neste caso aqui, os elétrons que estão livres aqui, ó, é muito legal isso, gente, ó. Tá? Eu vou mostrar depois um desenho, só para a gente discutir um pouquinho aqui, olha. Se por acaso pedisse para você o esboço desse campo magnético e como essa força, né, atuaria, né? Então, ó, se eu tenho aqui, então aqui eu tenho uma quantidade de elétrons, né, que estão aqui, como esse campo está organizado. Então, ó, eu tenho justamente isso daqui, gente, ele forma justamente assim, ó, tá? Olha que bacana, ó. Então, quer dizer que todos os elétrons que estão aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho vários elétrons no polo sul do meu ímã, tá bom, gente? Ó, lembrando que a bússola é um ímã, tá? A bússola é um iminha, que ele tem lá as setinhas, então ele está pendurado num anteparo assim, né? Ó, tá num anteparo, e ela vai girando, tá? Então o ímã, ele segue justamente o campo, olha que bacana, ó. Se por acaso aqui for o norte, ele vai apontar para o sul em relação
o polo da Terra. Por quê? Por que isso acontece? Por quê? Por quê? Porque a Terra é um ímã. Tá? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, rapidinho. Tá? Então, olha só que bacana. Então, se eu tenho uma quantidade de elétrons aqui, tá? Saindo do polo sul, qual é o sentido deles? O sentido é o sentido oposto. Então, eles vão para o polo o quê? Norte. Tá certo? Ó. Então, o campo magnético ele é formado assim, gente. Olha, olha que legal. Tá? Ele vai sempre para cá. Isso acontece aqui também, gente, ó. Tá certo? Ó. Isso acontece aqui também, ó. Tá? Ah, professora, mas se sair por acaso daqui? Se sair por acaso daqui, gente, então o sentido é o contrário, olha, porque se eu sou norte, eu sou atraído por quem? Eu sou atraído pelo sul, tá? Porque forças opostas se atraem, tá? Então, se eu consigo me dissipar daqui, eu consigo me soltar desse polo, por exemplo. Então, eu vou para que sentido? Eu sou uma força, eu sou um corpo que estou saindo do polo norte, eu estou no campo magnético. Se eu estou no campo magnético, então eu tenho que tomar um sentido e uma direção. Beleza? Olha, então vai acontecer o quê? Então eu vou. Muito legal isso, né, gente? Isso aqui é muito legal, gente. Vocês não têm ideia como isso é bacana. Olha só. Sabe por quê? Às vezes nós sentimos algumas sensações e essas sensações que nós sentimos, né? Essas sensações, elas são frutos desses campos magnéticos que nos rodeiam, tá? Então, olha que bacana. E isso acontece assim também, aparece, ó, tá? Então, eles estão saindo, olha só. Então, é assim que se comporta, por exemplo, o campo magnético, tá vendo? Ó? Tá? Essas setinhas aqui, olha, que eu estou colocando aqui os sentidos, tá? É o sentido que essa, que essa força está caminhando, tá? Ao redor. Tá bem legal, né, gente? Então, olha, e aí o que acontece? Mas, afinal, aonde está o vetor? Como que o vetor se comporta nesse campo? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem, quando vocês tiverem um tempinho, tá? Olha só que legal, gente, essa imagem, olha. Então, lá no meu blog tem a experiência do professor Marcelo Boaro, tá certo? Ó, que vocês ele vai fazer a experiência, ele vai pegar lá uma esfera, tá? Com excesso que se transformou temporariamente em um ímã, né? Então ele eletrizou por atrito, né? Ele conduziu essas cargas, né? Então houve atrito, então ele deixou um corpo parcialmente, temporariamente como um ímã, e isso pode acontecer, como eu mostrei para vocês na última aula, né? A gente tem lá também. Na última aula eu expliquei isso para vocês, então eu tenho, por exemplo, uma chave de fenda, certo? A chave de fenda, ela pode se tornar um ímã temporário, tá? Eu posso, por acaso, por atrito, né, atritar com uma pedra, né, uma pedra de magneto, né, e ele transferir esse campo magnético para a chave de fenda. Então, virou um ímã, certo? Então, eu posso pegar essa chave de fenda, passar em cima de pequenos preguinhos, vamos dizer assim, e ela vai assumir, neste momento, um comportamento de um ímã, tá? Beleza, mas a chave de fenda não é um ímã. Como que eu faço para me livrar desse campo magnético? Tá? Como que eu faço para me livrar? Olha, eu posso atritar de novo, tá? Eu posso atritar de novo com o mesmo objeto aonde eu recebi esse campo magnético, tá? Ou simplesmente eu posso pegar a minha chave de fenda e bater, né? Bater, certo? E ele vai se dissipar e vai sair da chave de fenda, né? Isso é muito legal, né, gente? Né? Legal, né? Ok, então observe, olha só, gente, que legal. Ó, dá uma observada aqui, olha. Então aqui eu tenho um ímã, tá? E aqui, olha, eu tenho uma poeirinha de algum tipo de metal. Vamos pensar aqui, né, bom condutor. E vamos pensar no grafite, que é uma coisa que a gente tem no lápis, né, gente? Olha que coisa mais legal. Observem aqui, gente, olha só, olha o comportamento, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? Então, lembrando que ele é
ele é direcionado, né? Então, ele se distribui. Olha só que bacana, ó. Tá? Assim fica mais fácil para ver o meu desenho, né? Afinal de contas, né? Olha só, gente, que bacana. Olha aqui quando eu mostrei para vocês saindo, ó. Tá? Então, gente, isso é extremamente importante, você saber como se comporta o campo magnético em volta de um ímã, porque quando eu penso em qualquer campo magnético, em qualquer ímã, ele se comporta, o campo magnético se comporta com esse sentido, tá bom? Muito legal. Eu vou fazer aqui um alongado, tá? Vou fazer aqui, ó. Aí eu vou mudar aqui de cor para mostrar para vocês qual é a posição do vetor, tá? Olha só que legal, gente. E o vetor é o que indica o sentido e a direção, né? Então, olha só. Então, eu vou traçar aqui um vetor. Olha só. Tá? Eu vou colocar aqui um vetor assim. E esse vetor aqui, olha, que eu vou chamar de vetor V, por exemplo, ó, esse vetor, gente, ele é tangente a essa, ó, tangente. O que é tangente? O que é tangente, tá? Tangente é assim, ó. Como vocês já estudaram trigonometria, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A tangente é assim, ó. Então eu tenho um círculo trigonométrico, tá? Eu vou falar sobre o círculo trigonométrico, vocês vão usar também aqui, ó. Então aqui eu tenho o cosseno, o eixo do cosseno, e aqui eu tenho o eixo do seno, beleza? Ó, tá? Lembram? Então, eu vou formar aqui o círculo trigonométrico, é conhecido por vocês, tá? Agora, em números complexos, vocês estão assistindo, né, também, porque a representação trigonométrica do círculo do número complexo, você usa também, né, o conceito que vocês aprenderam. Então, quando eu penso no número complexo, gente, número complexo é extremamente importante quando você trabalha com eletricidade, como com campo elétrico, e com outros conceitos também, porque depois que se descobriu o número complexo, né, que se descobriu não, que na verdade se aceitou o número complexo a partir do século XVIII, que Gauss representou o número complexo na forma geométrica, usando o plano de Argand-Gauss, que eu não sei qual parte que vocês estão na matemática, mas o fato é que eu peguei esse número complexo, tá? Ó, peguei esse número complexo, que é A mais BI, tá certo? Ó. E Gauss, ele jogou este número complexo no plano de Argand-Gauss, tá certo? Ó. E este número aqui, por exemplo, ele está presente numa intensidade de uma corrente elétrica, que foi o que nós começamos bem no comecinho da aula, voltando um pouquinho aqui, tá vendo? Então, no começo da aula, eu falei sobre a intensidade dessa corrente, e essa intensidade aqui, quando eu penso ela numericamente, ela pode, sim, ser definida por um número complexo. Né? Isso é bem bacana, né, gente? Então, depois que houve essa aceitação, essa compreensão dos números complexos, a partir do século XVIII, o que aconteceu? Houve um grande avanço nessa área de corrente, de campo magnético, essa leitura que não se tinha como representar numericamente. Bem bacana, né? Para vocês perceberem que tudo é bem interessante a gente sempre aprender, né? A gente aprender é o lema, aprendendo sempre, como diz a nossa apostila, né? Então voltando aqui, então o que é a tangente? Então a tangente é uma reta, tá? Que passa aqui, ó, por esse ponto aqui, tá vendo? Ó? Lembrando, gente, meu círculo ficou meio fora do centro, né? Mas lembrando que aqui eu tenho o centro do círculo, tá? Lembrando que essa distância aqui é a unidade de um raio, tá? É a unidade U que a gente chama, tá bom? Olha, unidade U. E a minha reta tangente passa por aqui, gente, bem bacana, né? Ó, ela passa por aqui. Tá? Ó, ela passa por aqui. Ela é paralela ao eixo do seno, tá? Ou o eixo do x, enfim. Mas aqui eu tenho a minha reta tangente, tá? Por isso que quando vocês, ó, então por isso lá no centro de mídia o professor falou, o que indica é o vetor, ó. Então o vetor ele tá assim, tá vendo? Ele é tangente a esse comportamento no campo magnético.
tá? Então, esse aqui é o meu vetor. Então, o vetor, ele possui uma intensidade, porque eu falo de força, tá? No centro de mídia, ele também comentou sobre força Newton, tá? Mas isso... Então, toda vez que eu falo força, então eu falo força Newton, mas aqui a gente não vai entrar nesse detalhe ainda, né? Porque ele falou sobre Joule e tal, e a gente vai falar um pouquinho também depois sobre as unidades. Então, o que eu quero que vocês tenham uma compreensão, sabe, do que está acontecendo no centro de mídias, por exemplo, porque eu assisti às aulas e como é um tempo curto, né, então não é um tempo de sala de aula, então eu vi, e também um aluno comentou comigo, que ele fica um pouco perdido com as explicações. Então, eu vou voltar um pouquinho e vou depois andar e vou associando a discussão do centro de mídia com o nosso conteúdo, tá bom? Beleza? Então tá, gente. Então aqui eu tenho o meu vetor. Então, quando ele fala sobre vetor, e tem vários, né, gente? Ó, porque percebam que eu tenho várias linhas aqui. Tá vendo? Ó, várias linhas aqui. Tá? Muito legal. Gente, anota aí, coloca aí, tá? Você que tem intenção de fazer Enem ou vestibular aí, tá? Gente, lembre-se, tá? A sua escolha é educação, é aprendizagem. Ninguém faz Enem só com a inscrição, hein, gente? Tá? Não adianta fazer a inscrição e depois sair reclamando da prova, tá bom? Porque você tem que estudar. Beleza? Muito legal, né, gente? Ok, anotaram, gente, reta tangente, ó, tá? Beleza? Muito legal. Então, olha só que legal essa imagem, gente. Olha, então eu coloquei aqui, ó, né, peguei uma imagem muito melhor que a minha, né? Então, olha só que legal aqui, tá vendo? Ó, então, aqui eu tenho um vetor, olha, tá? Aqui eu tenho o que eu chamo de linha de indução, ele provavelmente vai falar isso hoje, magnética, né? Então, é a forma como eu tenho o comportamento, né? E depois nós vamos falar sobre isso. Tá? Então, percebam que essa força, né? Então, tem os sentidos, ó. Engraçado que quando essa força desse campo magnético, então, vamos supor que eu peguei e joguei um monte de elétrons no campo magnético entre dois ímãs, eu já vou mostrar isso para vocês. Então, eu tenho que ter um sentido, eu tenho que ter um sentido dessa corrente, tá? Desse campo. Eles precisam, o elétron precisa tomar um sentido nesse campo elétrico, tá? Então, percebam que a gente tem a indução aqui, então, o vetor indica qual é o sentido, tá? O sentido dessa carga que ela está se direcionando no campo magnético, tá certo? Ó, se por acaso essa carga ela for paralela, tá? Aos eixos, aos polos, então eu tenho um ângulo de 180 graus. E aí, para eu calcular essa força, tá? Eu preciso saber este ângulo, tá bom? Nós já vamos falar como calcular essa força entre campos magnéticos. Olha só, gente, aqui eu coloquei então a imagem da Terra, né? Então observem que a Terra, ela é um grande ímã, tá certo? Ó, então eu tenho o polo norte, o polo sul, a gente tem o polo norte geográfico, né? E tem o polo norte magnético. É só lembrar que o polo norte magnético ele é quando aponta para o sul geográfico, tá? Então, olha, por quê? Por que isso acontece? Lembrando que a bússola é um ímã e que cargas, que polos opostos se atraem, tá? Mas quando foi construído, por exemplo, o ímã, então, né, por uma questão de conhecimento, de senso comum da época, então pegaram lá a setinha, né? Então eu tenho aqui a setinha, aqui eu tenho o ímã, certo? Então o ímã está na minha bússola, a bússola fica tremendo, né? Então ele tem um pontinho aqui, ele fica tremendo, de acordo com o campo magnético, ele vai recebendo essa influência e ele começa a tremer, procurando o sentido, porque afinal de contas, gente, é muita informação para ele, tadinho. É muita informação porque ele está envolto a um campo magnético, então ele fica todo perdidinho, aonde que eu vou indicar, onde que eu vou indicar, onde que eu vou indicar. Então, por uma questão de convenção, de nomeação,
estava apontando para lá, então eu estava com o mapa, para lá é o norte, então está indo para o norte. Tá certo? Então, esse pedacinho aqui foi chamado de norte, e o outro pegando o mapa, então é para o sul, então aqui é a parte sul da bússola, tá? Mas, depois, né, com o conhecimento sobre o campo magnético, observou-se, se por acaso a bússola está apontando para o norte da Terra, quer dizer que eu estou no polo norte da Terra, mas no sul magnético. Tá certo? Por quê? Por quê? Porque os polos opostos se atraem. Tá bom? É isso. Bem bacana, né, gente? Então, tomem cuidado com isso, tá? Isso aí também é conceito e sempre cobra também, que é o que a gente entende de senso comum, né? De conhecimento básico, tá? Então, olha que bacana, gente. Então, aqui a gente tem em volta, né? A gente tem aqui um campo magnético, e esse campo magnético se comporta. Olha que legal, né, gente? Olha aqui os vetores, ó. Tá vendo? Tá? Bem legal. Então, anotaram aí, fizeram aí um desenho. Então, olha, aqui eu coloquei o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Olha, se eu estou no Polo Norte geográfico, isso aqui é extremamente importante, gente. Anota aí, vai, tá? Como eu falei para vocês, é conhecimento comum, a gente chama de senso comum. É o que a gente tem que saber como conhecimento geral, gente, é conhecimento geral, tá bom? Então, aqui eu tenho a bússola, tá certo? Ó, então, a bússola na bússola está marcando norte, norte geográfico. O professor Giba falou isso na última aula, na aula da semana passada, não, na outra semana, né? Porque essa semana vai ter aula amanhã, né? Então, olha, então a bússola está marcando o norte, mas é o norte geográfico, porque quando construiu-se a bússola, pegou-se o mapa, tá? Porque desde a época de Cristo, né? Antes de Cristo, época dos maias, dos elemitas, dos gregos, dos egípcios, já se tinha um mapa, uma questão de orientação, tá? Então, aí pegaram a bússola, fizeram a bússola, uma questão de orientação, porque depois perceberam que existia um campo, alguma coisa assim, que eles não sabiam identificar. Eu até comentei na outra aula, quem assistiu, que quando os gregos, Tales de Mileto, por exemplo, ele foi um dos primeiros a observar o campo magnético de um ímã, né? Então, tinha uma cidade chamada de Magnésia, e essa cidade de Magnésia não tinha esse nome por acaso, então ele tinham pedras, né, de magnetita, e essas pedras, elas são, na verdade, o ímã natural. Então, Tales, ele pegou uma rocha, né, uma rocha, como disse o meu professor de geologia da faculdade, né, então não é pedra, é uma rocha, tá? A gente chama de pedra quando tem pedra de concreto, que é uma mistura não natural de vários sedimentos. Mas o fato é que ele pegou um pedaço da rocha e ele percebeu que existia uma força atuando ali naquele pedaço de rocha. Ele não soube explicar, claro, porque nós estamos falando de Tales, gente. Tales, ele é de 546 antes de Cristo. E ele associou essa carga como sendo uma força desconhecida, e ele levou para o lado espiritual, lógico, né? Porque é o que a gente entendia de força que eu não conheço. Então, é como a gente fala da fé. O que é a fé? A fé é aquilo que eu sinto, que eu acredito, mas eu vejo a fé? Não. Então, Tales, ele falou assim, poxa, então, mas ele percebeu que eram forças que quando ele aproximava dois pedaços de rocha, ele percebia que em um momento eles se atraíam, em outro momento eles se repeliam. Então, ele falou assim, olha, então existem duas forças, na verdade, aqui, opostas, uma força do bem e uma força do mal. Bem bacana isso, né, gente? Então, aí no decorrer dessa observação de Tales, né, houve outros momentos, né, cada um foi observando, e em algum momento da história observou-se que eu tinha, né, uma pedra, ou fizeram algum tipo de filamento que ele acompanhava, né, e mudava de sentido de acordo quando você mudava em relação à posição que você estava aqui
superfície terrestre, né? Bem bacana, né, gente? E aí, de novo, olha, isso aqui é bem bacana. Então, aqui eu tenho uma bússola, certo? Ó, tá? Então, se eu tenho o norte na bússola, tá? Então, na verdade, eu estou apontando para o norte geográfico, mas é o sul magnético, tá? Lembrando que a Terra é um grande campo magnético, tá bom? Isso acontece também, tá? Neste caso aqui. Então, a bússola está marcando sul, certo? Sim, é sul, sul geográfico e norte magnético, tá bom? Por que que isso acontece? Porque polos opostos se atraem e polos iguais se repelem, tá certo? Então, fiz um desenho aqui também, fiz não, né? Como dizem, como dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se copia, né, gente? Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Muito legal, né, gente? É interessante. É tudo bem, anotaram, gente? Volto a falar, isso é extremamente importante, isso vai cair na nossa atividade avaliativa da última semana de julho, hein, gente, tá? Então, anotem aí, acompanhem lá o seu roteiro de estudo lá no blog. Então, aqui eu tenho a regra da mão direita, tá? Não vou terminar por aqui, que já vai dar o horário, tá? Então, aqui, na última aula, o professor comentou sobre a regra da mão direita, que é justamente a forma que a força, né? Então, aqui eu coloquei essa imagem aqui, que eu achei bem bacana, olha. Então, aqui eu tenho dois ímãs, tá certo? Ó. E eles estão, né? Então, norte e sul, então eles estão com cargas, estão com os polos opostos. Então, quando existe essa, né? Então tem uma parede aqui, uma parede aqui. Então entre essas paredes existe um campo magnético, tá? Então só para a gente terminar a aula, depois na semana que vem eu vou voltar, porque na quinta-feira a gente tem atividade referente ao centro de milhas, tá bom? Então aqui, olha, aqui se vamos supor que eu joguei um monte, ó, peguei um monte de carga, tá? Peguei assim, então, peguei essa caneca aqui, por exemplo, cheio de elétrons e joguei nesse campo magnético, tá? Então aqui está cheio de elétrons e joguei aqui neste campo magnético. O que aconteceu com essa carga? Eles tomaram um sentido, tá? Então eles receberam uma influência, tomaram um sentido e esse sentido é o que eu meço usando a regra da mão direita. Na verdade, é só para você saber qual é o sentido que essa força, tá? Que esse vetor ele está se direcionando, né? Qual é a intensidade dessa força, tá certo? E para a gente calcular essa força, a gente usa essa fórmula aqui, que provavelmente amanhã o professor Giba vai falar sobre essa fórmula, tá? Porque se eu tenho, gente, se eu tenho uma força, se eu tenho um campo magnético que atua sobre um corpo e sobre esse corpo ele direciona uma certa intensidade de força, então eu preciso calcular essa intensidade de força, porque essa intensidade de força, ela vai sim influenciar em vários equipamentos domésticos que você tem, tá? Quando você pensa, por exemplo, a internet não está bacana, está caindo. O que está acontecendo? Ela está recebendo influências. Então, se por acaso está chovendo, não está chovendo, tempo seco, tudo isso interfere nessas ondas eletromagnéticas que é o que determina, por exemplo, o campo magnético. Então, tudo que está livre recebe influência. Então, eu preciso calcular essa intensidade que essa força está recebendo dentro desse campo criado por esse ímã, tá bom? Então é isso, gente. Na próxima aula, então, a gente fala sobre a regra da mão direita, tá? Sobre a fórmula, como calcular, vamos fazer alguns exercícios, tá? O sentido. E é isso. Eu ainda coloquei aqui o desenho, ó, eu achei bem bacana esse desenho aqui, tá? Mas a gente falar na próxima aula, tá bom? Então é isso, ó, aqui eu tenho um resultado, aqui um exemplo do cálculo e a gente fala na próxima aula, tá bom? Não tem problema a gente falar de um assunto que ele citou semana passada, não tem problema algum, tá? O importante é você entender. Vou interromper aqui, tá? Deixa eu sair daqui. Espera um pouquinho, que aqui tá um pouquinho lento.
você já pode sair da aula e ir para outra aula, tá bom? Só vou ver quem está presente aqui. Ah, tá. Muito bem. Oxe. Então tá, pessoal, enquanto eu não saio daqui, que eu acho que deu uma travada aqui. Tá? Então é isso, a gente se fala na próxima aula e foi um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, tá bom? Tchau, até mais.